Bíblia, são fatos históricos que estão lá, que Deus dirige então a história. E o homem, né, você falou aí sobre iluminismo. Eu não ia te perguntar essas coisas de iluminismo, pós-iluminismo, né? Mas o pós-iluminismo agora tem um conceito humanista muito forte, que é a sua área, do poderio do homem. Nós vamos empoderar as mulheres, o homem e tal. Isto nos preocupa muito, porque lá no Éden, não é, mostra um homem e uma mulher livres, um homem e uma mulher que não tinha o sentimento do medo, não é? Aí você pode até usar a psicologia, o porquê do medo, não é? Os irmãos não têm uma aula de psicologia, que eu não entendo, não é? O medo, esse primeiro sentimento do homem pós-queda, não é? Então o homem lá, ele era inocente, concorda? E conheceu o pecado. O que é pecado? E existe pecado realmente? E você pode fazer uma aplicação para nós hoje? Certo. É que o senhor trouxe... Irmãos, quem estudou está com muita coisa na cabeça, vamos filtrar isso aqui, né? Vamos falar então do pecado, né? Sim, o homem, ele era a perfeição da criação, né? E o que é o pecado? Pecado, o nome, né? Hamartia, né? O hamartia, né? Que é o errar o alvo, né? A expressão mais comum no Novo Testamento, mais vezes utilizadas. Existem outras expressões, mas é a ideia do errar o alvo, né? O pecado, ele é o distanciamento de Deus, porque quando pecamos, nós não somente temos uma atitude descomprometida com o pecado, mas nós cometemos um crime contra Deus. Minha esposa, irmãos, pode chamar ela para sentar aqui e fazer perguntas para ela, porque ela vai saber responder também, estudou muito comigo. Mas nós estávamos falando sobre o pecado, o crime contra Deus. Se Deus estabeleceu a sua lei, e pela sua lei nós podemos compreender o que é certo e errado, assim como a nossa Constituição brasileira e assim outras legislações, toda infração legal é um crime. Então, se nós pecamos, nós estamos cometendo um crime contra Deus. Então, existe o pecado original, então. Sim. E nós somos herdeiros daquele pecado em Adão e Eva, né? Nossos pais. Isso. Né? Salmo 51. Como que eu faço, então, para ficar livre desse pecado? O primeiro processo é o processo de compreensão, né? É o processo de arrependimento, que vem pelo toque do Espírito Santo, né? É a obra do Espírito Santo que ele convence da justiça, do juízo, do que é certo, do que é errado, né? Sem o Espírito Santo jamais até compreenderíamos o que é lei, né? Então nós vemos o atuar do Espírito Santo e a graça de Deus, inclusive no Velho Testamento, porque no Antigo Testamento, porque às vezes nós queremos limitar, né, a compreensão da graça apenas no Novo Testamento, mas se não houvesse graça no Antigo Testamento, não estávamos nem aqui para contar a história, né? Mas o pecado em si, ele entrou na humanidade através do ato infracional de Adão e Eva, mas por Cristo Jesus nós obtemos a redenção dos nossos pecados, unicamente, exclusivamente por Jesus. Então você acredita que Deus, ele sendo o Deus da história, ele interviu na história da humanidade, né? Por exemplo, na confusão das línguas, no dilúvio, quando ele criou o sistema de leis lá do Pentateuco, né? Chama lei mosaica, ou código mosaico, todas foram tentativas, não no sentido que Deus não conseguiu, mas foram interferência de Deus por causa do homem pecador. Esse homem continuou pecador, mesmo com essas interferências de Deus. Sim, nós precisamos entender que o pecado não traz morte só espiritual. Quando o pecado entra no mundo, entra a decadência do homem, que é uma decadência física também. Nós não nascemos, nós começamos a morrer, né? Então, por isso que nós necessitamos
inclusive de uma redenção que não é somente espiritual. Por isso, e graças ao nosso bom Jesus, nós temos a possibilidade da glorificação, de receber um novo corpo que receberemos do céu, aonde lá não vai ter corrupção, e o pecado é a corrupção, né? Nós, o homem, né? O homem aqui no sentido genérico, nós podemos dividir o homem para efeito de estudo? Só didaticamente, né? Só Para didaticamente. efeito de estudo, nós podemos dividi-lo. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, divide o homem como Adão, que é terra, né? Que foi o que fez o corpo, né? Então é corpo, e nós temos o Ruá de Deus, que é o Espírito, né? Então o homem no Antigo Testamento ele é dividido de forma dicotômica, corpo e espírito. Já o Novo Testamento já traz a compreensão, né? No livro de Hebreus, falha a memória, né? Corpo, alma e espírito, tricotomia, né? E aí já acrescenta a ideia de alma como psique no grego, né? Psicologia, né? Já é as emoções que já são, né, a compreensão. Então o homem não é só algo que vive e algo que tem corpo, mas é algo que tem consciência. Deus fala ao homem, nós não podemos dividi-lo, mas para efeito didático, como você mencionou, ele vai falar ao seu espírito, certo? E a sua alma tem que ser submissa, o seu psique, ao seu espírito, correto? Sim. E então você é um tricotomista. Sim. Fica mais palatável para pregar, para ensinar? Sim, muito. No caso específico, você como psicólogo, eu tenho minhas restrições como pastor, né, como teólogo, e é uma ferramenta de trabalho. Eu quero que você entenda que para você é uma ferramenta de trabalho, né? Nem todos não têm essa condição, não concordam com essa ferramenta de trabalho. Mas como que você vai explicar para uma pessoa? Eu estou falando aqui uma pessoa que você vai evangelizar, não estou falando lá alguém vai lá para o divã, não. Falar para ela que ela é pecadora. O que você vai dizer para ela? Olha, fulano, você é um pecador. E se a pessoa disser que não sou pecador, como que você vai argumentar com essa pessoa? Faria uma pergunta diferente. Eu perguntaria: por que você acha que você não é pecador? E você vai aplicar o evangelismo explosivo com ela. Justamente. Aprendi muito bem quando era criança e aplico até hoje. Este homem, Deus o colocou como a coroa da criação. Ele é importante hoje, como nós mencionamos aqui. Se Deus está dirigindo a história, Deus usa os seres humanos, usa quem Ele quiser, né, anjos, para dirigir a história. Você acredita que o homem pode então se salvar? Há uma autossalvação? Jamais. O tanto de escritos de autoajuda que tem aí, que muito me preocupa, né? Que as pessoas não estão lendo a Bíblia e estão lendo muitos livros de autoajuda. Você, como um futuro pastor, um psicólogo cristão, você ficaria indicando esses livros aí? Leia lá. Não, eu poderia orientar num aconselhamento, uma leitura paralela, mas vamos lá, vamos falar de livro de autoajuda, né? Quantos livros de autoajuda já não foram escritos, né? A gente não tem nem como numerar, né? E quantos livros tem a palavra de Deus e é a palavra de Deus? É um só, né? Então a Bíblia ela é suficiente para orientar, disciplinar, corrigir, né? A mostrar Deus. Nós não precisamos de outras coisas. Eu posso utilizar? Claro que eu posso. Posso utilizar como algo complementar, mas qual que é a palavra decisiva? A palavra de Deus. Estou gostando, presidente. A Bíblia, vai pegar bastante no pé, porque eu, como pastor, não estou aqui julgando ninguém, falando por mim. Eu acredito realmente, quando eu abro a Bíblia, com a minha fé, ela é poderosa, ela me capacita e faz mais do que qualquer psicólogo, mais que qualquer remédio, qualquer psiquiatra. Me permita um comentário, pastor.
O pastor falou que tem algumas reservas quanto à psicologia. Eu também. Se a psicologia me completasse plenamente, ou se eu entendesse ela como sendo algo perfeito, jamais eu pensaria em por que me tornar pastor. Porque cuidar de pessoas e cuidar de gente dá trabalho. Cuidar de gente é difícil, não é, irmãos? Então, agora, eu quero que os irmãos entendam também que eu falei da minha conversão e do meu chamado, que lá no passado, lá no início de todas as coisas, eu me deparei com um livro de missões, e lá eu lembro da história de um país chamado Butão, e você não acessa ele de maneira nenhuma se você for acessá-lo como sendo um teólogo, como sendo um pastor. E como que eu posso falar de Jesus lá? Então, desde criança eu já entendi que eu precisava estar preparado para tudo que Deus pudesse me levar a fazer. Por isso, psicologia para mim, ele é uma ferramenta. A psicologia para mim, ela é uma profissão que está me ajudando a fazer tendas, enquanto eu posso levar o Evangelho. Se a igreja vai me remunerar, eu não me importo com isso, porque graças a Deus eu tive o privilégio de poder ter algo para isso. Agora, é claro, eu quero poder, se Deus assim me permitir, pela graça e misericórdia dele, viver para o ministério, mas pela orientação, pelo entendimento. A psicologia para mim, ela sempre será uma ferramenta, uma forma de ver o homem, né? Lá na Bíblia, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, há menção sobre trindade. Como você vai explicar isso para uma pessoa didaticamente? No Antigo Testamento, né, a gente vai ter ali o Espírito de Deus e o próprio Deus na criação do mundo. Mas ele também fala, né, se nós pegarmos ali a Gênesis no Novo Testamento, né, de João, que fala que por meio do verbo, do Logos, todas as coisas foram feitas, né? E nós vemos ali na criação do mundo, Deus falando, façamos o homem, né? Então Deus não estava sozinho, irmãos, né? Deus não estava sozinho, e havia promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente. É o terceiro elemento, né, aparecendo na história, né? Eu digo elemento, não de maneira nenhuma, né, mas a pessoa, né? Uma terceira pessoa que vai vir como Redentor, o Messias, né? Vamos falar sobre a pessoa de Jesus, vai ficar mais fácil agora, né? Porque nós conhecemos a Jesus. Jesus, Filho de Deus, certo? Certo. Mas Jesus também era filho de Maria. E Maria era mãe de Deus. Ela teve o privilégio de cuidar de Jesus, né? Mas ela é mãe de Deus? Não. Fisicamente, humanamente, sim. Mas quem criou Deus, irmãos? Deus pode ser filho de alguém? Alguém viu a Gênesis de Deus? Alguém pode dizer quando ele foi feito? Então é impossível alguém ser pai e mãe de Deus. Como que foi então o nascimento de Jesus? Aquele processo de osmose. Maria vai lá e cede o útero dela para Deus, né? Tem um relacionamento ali, né? De anjo chegar e conversar com ela, e Deus vai lá e intervém no ventre dela. Isso não é difícil a gente acreditar nesse negócio? Humanamente, a Bíblia inteira é difícil de acreditar, porque só entendemos na Bíblia, compreendemos ela e amamos essa palavra, porque o próprio Espírito a revela e mostra para nós que a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Então, você como psicólogo, acho que a gente, os pastores, são meio loucos, não? Bom, psicólogo já é, né? Já é. Porque Paulo fala, né, que a loucura, né? O Evangelho é uma loucura para as pessoas de fora, né? Irmãos, tem um diagnóstico para todos os crentes: nós somos esquizofrênicos. Nós ouvimos uma voz, nós vemos algo que as pessoas não veem, nós sentimos um toque que ninguém sentiu. A olhos humanos, todos nós aqui somos esquizofrênicos. Então, se alguém perguntar se você tem um diagnóstico de psiquiatria, pode falar: eu sou esquizofrênico, graças a Deus por isso. Eu conversei com o Lucas, eu falei para ele que eu queria, ele não cobrou a consulta, eu fiz uma consulta com ele, irmão, de 2 horas, lá no gabinete. Estou brincando, né? Nós conversamos bastante. Eu é que aprendi aquele dia ali, cara. Por que estou perguntando isso, né? Porque vai haver, com essa incisão sua aí, né? Porque realmente nós temos um negócio meio de louco, né?
você falar com Deus, ajoelhar perto de uma parede e começar a falar com Deus, ir para dentro do quarto, seu lugar secreto, ou passar uma noitada de oração, né? Estranho, né? Conversando com um acaso, não sei, né? Mas esse é um negócio meio louco mesmo, não é? E o homem então pode acessar o Espírito Santo, acessar a Deus através dessa intimidade, através da meditação. Isso é possível mesmo? Ou isso é, na psicologia, a pessoa está com uma crise existencial e começa a falar com as paredes? Como que é isso? O homem não acessa nada, irmãos. É Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que faz com que nós nos conectemos a Ele, né? Mas sim, a antropologia mesmo, ela fala como que todas as civilizações e até as tribos mais remotas e distintas se revelam com algo que é sobrenatural. Logo, né, não existe texto prova ou não existe ensaio clínico, mas por uma questão lógica de compreensão, o ser humano ele tem a necessidade do relacionamento com o sagrado, usando uma expressão da psicologia, com o sagrado, né? E isso sim, se todos nós temos um vazio existencial, filosofia agora, pulei da antropologia para a sociologia, para filosofia, sim, existe a necessidade do homem se relacionar com Deus, e ela é plenamente e natural ao ser humano, é intrínseca ao ser humano. O ser humano, o homem, ele é espiritual, então. Ele é espiritual. A psicologia entende o homem como tendo a sua espiritualidade. Agora, é claro que a psicologia como ciência, ela não se propõe a intervir. Ela não intervém e não mostra o caminho. Na verdade, tem que ser aquele Deus, ela não... Não, a psicologia ela vai entender da seguinte forma. Primeiro, que como psicólogo, não sou eu que libero algo dentro da terapia. Os irmãos entenderem, tá? E quebrarem alguns tabus dentro da mente de vocês. Como psicólogo, eu trabalho todo o floreio da mentalidade daquele paciente. Porque se ele é flamenguista, eu tenho que gostar dele do mesmo jeito. Eu tenho que ajudá-lo dentro da crença dele que o Flamengo é o melhor time do mundo, entendeu? Então assim, mas enfim, né? Paciência, irmãos. O ser humano é assim, né? Então aí você vê um limite na psicologia. Há um limite. Agora é claro, irmãos, nós precisamos entender assim, né? Que como ser humano eu consigo ser 100% neutro? Impossível, né? Então, assim, quando me perguntam, Lucas, eu posso levar para um psicólogo não crente? Eu falo, pode, né? Mas toma cuidado, né, com aquilo que vai ser dito, porque existem profissionais éticos, como pastores éticos, e profissionais da psicologia não éticos, como pastores não éticos. Então, isso não depende da ciência, depende da pessoa, né? Para, Lucas, pode parar, Lucas. O Lucas está dando palestra, deixa eu perguntar, Lucas. Lucas, não fuja, Lucas. Por favor, Lucas, fica quietinho. Fica quieto, Lucas. Muito bom, mas nós estamos aprendendo. A gente entende realmente o que o irmão está falando, né? Você vai ter um confronto, né? Você vai ter um confronto. Por causa do homem, realmente, quando ele é colocado no laboratório, ele causa toda essa confusão realmente, em todo sentido, né? No meio religioso, psiquiátrico e tudo. Então vamos lá, este homem precisa da graça de Deus, e tem uma palavra lá que chama justificação. O que é isto? Através de Jesus. Excelente pergunta. Como que poderíamos ser salvos se o pecado não foi pago? Como que eu e você poderíamos ser salvos se aquele pecado que eu e você cometemos não tivesse sido aplacado, né, pelo sacrifício de Jesus? Então, a justificação é o processo em que nós nos tornamos libertos daquele pecado, daquela sentença, porque todo ato infracional merece uma punição. E qual foi a punição? Para nós nenhuma. Para Jesus, o sacrifício dele expiatório para nós foi quem nos deu o privilégio de sermos justificados. Por isso que Efésios 2,8 diz que não é
É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé no Filho de Deus. E o versículo 9 diz que nós não fizemos isso, nós somos salvos pela graça, não por homens, para que a gente não viesse acreditar que nós pudéssemos ser alguma coisa, mas fomos justificados por Jesus. A salvação então é pela graça, mediante a nossa fé, né? Quando eu ganho essa salvação, eu perco essa salvação, como que é? Todo dia eu tenho que alimentá-la? Se você for calvinista, você não perde, né? Se você for arminianista, você perde. Agora, e se você for crente e ler a Bíblia? Brincadeira, irmãos, né? Mas Jesus diz assim, que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós temos a palavra do próprio Cristo. Eu aprendi uma frasinha com o pastor Marcos Batista, que Jesus é a nossa chave hermenêutica. Podemos compreender a Bíblia por muitos pontos de vista, mas a revelação mais assertiva para nós é aquilo que sai da boca de Cristo. E o próprio Deus revelado a nós disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o processo da santificação existe? Sim, aí salvação é um episódio único. Você é salvo ou você não é salvo. Sim. Né? O crente perde a salvação? O crente não perde a salvação, porque como que vai perder se ele nunca ganhou? Né? Agora, se estamos em Cristo, se nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, entendemos o nosso status quo como pecadores, e em Cristo entendemos o novo status, entendemos que fomos lavados pelo seu sangue, como que podemos voltar atrás, irmãos? Então, na verdade, salvação é genuína. Salvação, ela só perde salvação, não perde salvação, né? Então o Espírito Santo fez uma obra no momento da sua conversão, né? E quando você foi batizado lá nas águas, foi um ritual de iniciação, certo? Para adentrar-se à igreja local, um ritual visual, não é? Um testemunho público, não é? E o batismo no corpo de Cristo, quando é que aconteceu? Justamente no batismo dele, né? Ali com João Batista. O batismo no corpo da igreja. No corpo da igreja. Batismo no corpo da igreja. Quando você se converteu, foi uma obra do Espírito Santo. Existe este batismo. E existe o batismo também físico, nas águas, como símbolo, o ritual de iniciação. Ali o batismo no Espírito Santo, no corpo, aconteceu no ato da conversão? Sim. Ou vai ter um processo a mais? Irmãos, nós já recebemos uma dádiva do Espírito Santo antes mesmo, até mesmo de entendermos que precisamos ser salvos, porque é Ele que nos converte, é Ele que nos convence, é Ele que faz com que a gente entenda que nós somos pecadores. Então é até complicado, me permitam, irmãos, a entender que o Espírito Santo ele já é uma dádiva muito prévia até o episódio do batismo, mas nós entendemos biblicamente, através do batismo de Cristo, que ao sermos batizados nas águas, também somos batizados no Espírito Santo. Se é essa a pergunta que o pastor me fez. Mas nós podemos buscar um enchimento do Espírito Santo. Claro. E um pastor cheio do Espírito Santo é uma bênção para a igreja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, meu pastor é o presidente do conselho aqui também. Rapaz, o meu pastor é cheio do Espírito Santo, cara. Rapaz, sou esperto, irmãos. Esta igreja, a igreja física que você compartilha no domingo aqui, esta é uma igreja, né? Existe uma igreja universal, não estou falando aqui aquela, sabe? Tem até uma mundial, né? Tem uma mundial também, né? Sim. Irmãos, sim, né? Nós temos a Assembleia, a congregação, que somos nós aqui como igreja física, e nós temos a igreja de Cristo, que é de todas as eras, de todos os tempos, né? O corpo de Cristo, a igreja espiritual, né? Onde Cristo é o cabeça, né? Ele é o pastor, né?
Daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas dentro da área fisiológica, né? Senhor presidente, eu acho que eu combinei com o Lucas, deu tudo errado, Lucas. Ele se ferrou, né? Senhor presidente, eu estou satisfeito dentro da área teológica. O irmão, o senhor pode abrir para os pastores, colegas, dirigir-se a eles se houver pergunta na área teológica. Você pode ficar em pé e manifestar. Queridos pastores, o Lucas foi examinado até agora, né? Ele foi examinado na parte da teologia, foi falado sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus, né? E foi falado também sobre a salvação. Algum dos pastores gostaria de fazer alguma pergunta, enquanto já foi perguntado? Olhando para a teologia, que nem não perde a salvação. Então, você quer saber só, o que impede Saul, assim, gasta no Antigo Testamento, falou que todos estudaram os Escrituras. Deveria que o crente não perde a salvação. O que impede? Irmãos, nós podemos usar o termo cair da graça, né? Mas, irmãos, deixa eu perguntar algo para os irmãos. Você consegue ter certeza que a pessoa que está do seu lado é salvo? Você consegue ter certeza? Eu posso falar que Saul foi salvo? Jamais. Eu posso entender, assim como o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Ele aparecia de forma episódica e temporal, né? Ele usou o Espírito Santo, ele usou a Saul para fazer a obra de Deus, assim como Jesus disse: nos últimos dias dirão para mim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, e Jesus falou assim: aparta de mim, vocês fizeram, porque pela minha graça, pelo meu nome tem poder, e eu não me permito ser escarnecido, eu permito que pelo meu nome, porque o nome de Cristo, ele sim é poderoso, esse nome sim pode fazer alguma coisa. Saul foi salvo, irmãos? Você pode ter certeza de que Saul foi salvo? O que ele perdeu? Ele perdeu muita coisa, isso eu posso dizer para o irmão. Não sei se eu respondi a pergunta do irmão, mas o que ele perdeu foi o privilégio de caminhar com Deus. Mais alguma pergunta? Senhor Heiser? Eu sou Raiz, pastor aqui, estou pastor na Igreja Batista Vilas Boas, e quero dizer que eu estou bastante feliz com a sua postura e as respostas. Mas eu não fiz uma colocação que hoje está bastante na roda, ou está em voga, é uma questão que o irmão terá que enfrentar para essas respostas aos anseios de quem passeia na internet e tudo mais. Nós temos alguns propaladores, né, eu coloco dessa maneira, né, por opinião de que tais pessoas contribuem negativamente, não positivamente para a nossa fé. Mas na internet há uma discussão, né, discurso teológico, justamente nessa questão de que Jesus é a chave hermenêutica, né, da vida. E isso, o debate é que isso coloca a postura de Jesus, a fala de Jesus em contraposição à fala dos apóstolos e ao ensino dos apóstolos. E esses estão sujeitos, então, na narrativa bíblica, ao seu tempo, à sua cultura, e, portanto, eles não são autoridade como Jesus para nos dar esse discernimento. Eu só queria que o irmão dissesse, na sua opinião, Jesus, o ensino de Jesus, ele está em contraposição em algum momento ao ensino dos apóstolos. Nós dizemos que temos uma fé apostólica, né? É o testemunho dos apóstolos. Então, isso está realmente errado, e se está, isso serve para nós aqui sempre. Irmãos, a resposta, eu creio que ela pode ser simples e complexa, né?
Se nós entendemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu digo que Jesus é a chave hermenêutica, me permitam ler um texto. Colossenses no capítulo 1 diz assim: em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Qual dos apóstolos foi a imagem do Deus invisível? Se eu precisasse me posicionar, tá? Publicamente a respeito disso, qual dos apóstolos foram? Então quer dizer que o que eles falaram é questionável? Não, porque a Bíblia ela não erra. Então como que um apóstolo pode cair em contradição com a própria palavra de Deus? Aí continuando, porque nele todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, irmãos, nós só vemos coisas visíveis, né? Se algum irmão estiver vendo coisa que é invisível, depois me procura, eu dou um cartãozinho, a gente conversa mais no consultório, né? Mas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele, por meio dele, e ele antes de todas as coisas subsiste, antes por ele todas as coisas subsistem, ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai a plenitude de nele habitasse, e que havendo por ele feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas, não é parcial, todas as coisas, tanto que estão na terra e no céu, todas as coisas. Eu não me defendo naquilo que eu acho, eu me defendo naquilo que a Bíblia diz, né? Uma coisa que eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio foi que eu pude fazer uma outra faculdade. A gente entende que sim, você tem um livre pensamento, sim, você pode duvidar que o ser humano é alguma coisa, sim, você pode duvidar até de que você está numa realidade alternativa. Sua cabeça é livre para pensar, você é livre para pensar o que você quiser. Agora, a palavra de Deus ela não muda, ela é uma só. Então, por isso que precisa ter temor no nosso coração. Só mais um versículo, né? Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, ok? Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Jesus é e sempre será a chave hermenêutica. Ok, senhor presidente, tranquilo? Irmãos, 5 minutos de recesso, fazendo um favor, para a gente respirar, por causa do Lucas. 5 minutos, exatamente, irmão, 5 minutos. Toma uma água ali, a gente já volta, tá? 5 minutos, contadinho.